Paz do Senhor, meus irmãos. Mais uma vez nós estamos juntos para poder estar meditando na palavra de Deus. Nós queremos mandar nosso abraço, a nossa saudação a todos os membros da igreja, a todos os irmãos de outras denominações que acompanham o nosso canal, que nos apoiam. Deus abençoe a todos igualmente, que possam ser felizes e que essa mensagem dessa noite possa ir ao encontro da sua necessidade. Gostaria de abrir a Bíblia aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9, e a partir do versículo de número 20. Hoje nós vamos falar a respeito de um personagem que nem sempre é lembrado nas nossas pregações, nas nossas igrejas, e é um personagem muito importante, porque ele vai tipificar todos aqueles irmãos que têm um papel fundamental na vida da igreja, ou no ministério do seu pastor, ou no ministério de algum grupo de louvor, mas ele que é aquela peça fundamental para que tais ministérios aqui citados prosperem. Ele mesmo não é visto. Ele, então, na figura de Barnabé, nós vamos ver esta grande lição de amor, de resignação pessoal em prol do bem da obra de Deus e não em prol de si mesmo. Então, você abre a sua Bíblia aí, em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 20. O contexto do capítulo 9 começa a tratar do apóstolo Paulo, até aqui o capítulo, finalzinho do capítulo 8, os holofotes estão em cima do apóstolo Pedro, mas a partir do capítulo 9 ele vai começar a virar para cima do apóstolo Paulo, e do capítulo 13 em diante, Paulo se torna o grande expositor do Evangelho. Mas o que seria de Paulo se não fosse Barnabé? O que seria de mim, de você, se não fosse alguns irmãos que marcaram a nossa trajetória, marcaram a nossa vida? Então, vamos ler e estaremos orando então. A partir do versículo 20. E logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. E todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome, e para isso veio aqui para os levar presos aos principais sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo, se referindo a Jesus, é claro. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida, tomando-o de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava ajuntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então, Barnabé, tomando consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, somos gratos pela oportunidade de estarmos meditando na Tua Palavra. Somos gratos pelos lares, pelas vidas que conseguimos alcançar através desse meio. Que o Senhor possa abençoar
a nossa vida para que possamos ser fiéis à transmissão da Tua Palavra e que possamos ser uma bênção na vida daqueles que vão ouvir essa mensagem. Que o Teu Espírito Santo possa ministrar o conteúdo espiritual e a revelação dessa mensagem no coração daqueles que a ouvirão e que sejam aqueles que necessitam de uma palavra, daqueles que têm sede da Tua Palavra. Assim te pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Nós estamos diante de uma situação onde o apóstolo Paulo, recém-convertido, tinha acabado de passar pela experiência do caminho de Damasco. Os irmãos sabem que Paulo estava seguindo para Damasco, capital da Síria, com cartas dos sumos sacerdotes e das autoridades religiosas de Jerusalém, com a intenção de perseguir a Igreja de Cristo, de torturar cristãos, fechar os locais onde eles estavam ministrando a palavra de Deus, perseguindo o caminho. E aquele homem que pensava que estava fazendo um serviço para Deus, e agora com a sua tropa de caminho a Damasco, e no meio daquela estrada, justamente onde se passa entre os montes Ebal e Gerizim, montes da bênção da maldição, é mais ou menos aquele trecho do caminho, da estrada de Damasco, que aparece uma luz tremenda, e a Bíblia não fala, mas ele cai no chão, a montaria na qual ele devia estar, ele não ia a pé, né? Um cavalo deve ter empinado com aquela aparição gloriosa, e Saulo cai no chão, e ouve aquela voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele retruca: quem és tu, Senhor? E o Senhor responde: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E agora aquele homem levanta-se cego, desorientado, como bom soldado, bom militar que militava essa carreira de perseguir os outros, de ter essa autoridade policial, vamos assim chamar, né? E conhecedor das regras de combate daqueles dias da antiguidade. Paulo sabia o que tinha acontecido com ele, porque numa situação de combate na antiguidade, uma vez que o cavaleiro fosse colocado no chão, o seu opositor lhe pisava no peito e lhe colocava a espada na garganta. Ou ele se rendia à vontade do seu conquistador, ou ele morria decapitado. E Saulo agora sabia que tinha sido posto a nocaute por um guerreiro muito superior a ele e a qualquer outro que ele tinha visto ou ouvido falar. Porque ele não estava lidando com um homem comum, ele estava lidando com o próprio Jesus. Perseguir a igreja de Cristo é perseguir o próprio Cristo. E ali então aquele homem derrotado levanta-se já como escravo daquele seu conquistador e vai continuar a sua viagem. Mas o homem que esperava entrar em Damasco, montado no seu cavalo, com a sua guarda pessoal, com grande pompa pela avenida central de Damasco, causando terror, ansiedade, expectativa nos cristãos, com aquela pompa, aquela glória, aquela vaidade humana, era essa a imagem que ele tinha na mente. Ele vai entrar na cidade de um jeito que ele nunca tinha pensado, inusitado. Ele entra na cidade cego, ele tem que ser guiado pelas mãos. Aquele que queria prender os outros agora estava à palpadela, tentando se manter guiado, orientado, e alguém o conduzia pelas mãos. Ele agora humilhado, cheio de areia, sujo pela queda no chão da estrada. Aonde estava aquele portentoso perseguidor da igreja? Estava vencido aos pés do Cristo glorioso. Então,
Saulo chega ali, tem uma série de experiências, não é ele o alvo dessa mensagem, mas o fato é que tão logo recupera a visão, tão logo se recupera desse momento que ele mesmo mais tarde vai se referir a si como apóstolo nascido ex-trauma, ou seja, arrancado à força pelo fórceps. É a comparação que ele faz da sua conversão, e chamado para ele tardio em relação ao apostolado dos demais. Ele compara com uma criança que ao nascer tem que ser extraída da mãe por meio de um fórceps. É aquilo que chama-se ex-trauma. Então ele nasce ex-trauma espiritualmente, agora um pouco refeito disso, começa imediatamente a pregar a Jesus Cristo nas sinagogas, a confundir os judeus de Damasco, que causa um grande alvoroço na cidade, e a sua fama começa a ocorrer no sentido contrário. Que era perseguidor, agora prega o caminho que ele perseguia. E no meio daquele burburinho, os discípulos aqui que ele fala não são o colegiado dos 12, está se referindo aos discípulos que estavam em Damasco, a crentes de Damasco. Eles se apavoram com o alvoroço que é causado na cidade e dão um jeito de tirar Saulo de lá rápido. Descem ele e some com ele da cidade. E então vem o relato da Bíblia dizendo que Saulo se esforçava para confundir os judeus e de se apresentar aos discípulos. Ele vai para Jerusalém, a esperança dele era ser aceito pela comunidade cristã. Mas aqui nos diz, no versículo 26, que quando ele chegou à cidade de Jerusalém, ele procurava ajuntar-se aos discípulos, aos 12, os apóstolos de Jesus, mas todos temiam, não crendo que ele fosse discípulo. Então, Barnabé, tomando consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor que lhes falara e como em Damasco falava ousadamente no nome de Jesus Cristo. Pois bem, meus irmãos, aqui está o início do trabalho de discipulado desse brilhante homem de Deus, mas que se transfere para o anonimato, se transfere para de trás das cortinas do teatro de operações da vida do grande apóstolo Paulo, mas é o responsável por Saulo e o Paulo ter tido a vitória que teve. Barnabé, lá no capítulo número 4, versículo 36, ele é chamado, ele é cognominado de o filho da consolação, porque Barnabé era um homem que tinha vendido todas as suas propriedades e depositado aos pés dos apóstolos com a finalidade de acabar com a carência alimentícia dos crentes que estavam passando fome e necessidade. Era um homem convertido de um coração puríssimo. Ele era um cipriota, ou seja, ele nasceu na cidade de Salamina, por volta do ano 1º da era cristã, e vai desenvolver o seu ministério fora de Chipre. Depois ele navega na primeira viagem missionária já com Paulo, passa por Chipre, sua cidade natal, sua terra natal, e prossegue todo o caminho com o apóstolo Paulo na primeira viagem. Mas ele vai terminar os seus dias no ano 61 depois de Cristo, apedrejado pelas mãos dos judeus que ali estavam em Chipre, em Salamina, para ser mais exato. Então ele morre apedrejado, martirizado, é sepultado, e só lá depois do ano 450 depois de Cristo é que seus restos mortais são achados e sepultado no mosteiro de Salamina, onde permanece até o dia de hoje. Mas esse homem fantástico, que ele está aqui até o capítulo 15, versículo de número 39, e daí em diante você não ouve mais falar em Barnabé, ele desaparece do contexto da Bíblia, ele só vai ser citado novamente, mas lá para Gálatas, lá para Colossenses, capítulo 4, versículo 10, e aí você não ouve nunca mais falar em Barnabé. Então,
Barnabé é um homem cheio do Espírito Santo. Ele, na verdade, torna-se um tipo do Espírito Santo. Porque quando o apóstolo Paulo se converteu, lhe faltou amigos. Ninguém queria chegar perto daquele que um dia tinha sido o terror da igreja. Os próprios irmãos duvidavam da conversão do apóstolo Paulo. Ninguém dava-lhe crédito. E agora, odiado pelos judeus de um lado e rejeitado pelos irmãos de outro, se não houvesse a interferência de um discipulador, o que seria do apóstolo Paulo? É o maior missionário da história da igreja. É o grande apologeta da fé cristã, o grande doutrinador do cristianismo. Esse homem é o grande campeão de Cristo na terra, no combate ao mal e na pregação do evangelho, no esclarecimento da doutrina da graça e de tudo mais. Mas esse grande herói só chegou onde chegou por causa de um homem chamado Barnabé. A nossa vida espiritual e assim também a vida material, ela também nos mostra o reflexo da interferência de outras pessoas em nossas vidas. Ninguém vence sozinho. Ninguém triunfa sozinho. Todo mundo tem alguém que ajudou, alguém que trabalhou por detrás do cenário, sem aparecer, sem ter a projeção, mas é o grande responsável pelo sucesso espiritual ou até mesmo material daquele seu ajudador. Nós temos na história diversos exemplos. Eu vou dar um exemplo conhecido dos nossos dias, o grande Billy Graham. Ele, um homem de um exponencial bíblico tremendo, de uma projeção mundial, o maior evangelista dos tempos modernos, né? Mas esse homem só chegou aonde chegou porque um dia alguém pegou na sua mão, mesmo ele sendo um crente fiel, vindo de uma família que conhecia a palavra de Deus, ele precisou que um homem como Maimônides, Moisés e outros pegasse na sua mão e o ensinasse os primeiros passos, fortalecesse a sua caminhada e o projetasse, como foi a vida de Billy Graham. E não só Billy Graham, mas muitos outros pregadores e pastores de renome tiveram o início da sua carreira alavancado, apoiado por um amigo, por um pastor, por um mentor. E esses homens souberam honrar os seus mentores, souberam respeitar aqueles que lhes ensinaram e a valorizar isso. É o trabalho que o Espírito Santo faz na vida do homem através de um homem também. Então, Saulo agora, nessa situação, odiado pelos judeus, rejeitado pelos crentes, o que seria dele? Então, Barnabé, ao ver a situação que Saulo estava, se aproxima dele e empenha suas credenciais de apóstolo, porque ele também é chamado apóstolo. Na história da igreja existem os 12 e existe uma lista de mais 70 apóstolos, assim chamados, todos do período do primeiro século, que também testemunharam a morte e a ressurreição de Cristo, a sua ascensão ao céu. Só não são mencionados aí nos textos sagrados. Mas esses homens, eles trabalharam em prol da evangelização mundial, do alcançar o povo judeu e os gentios através de Barnabé e Paulo. Então, essa interferência que ele faz é de fundamental importância. Aí ele apresenta ele aos discípulos, aos apóstolos, eles ficam juntos em Jerusalém um tempo, mas logo depois a igreja, até a expressão da Bíblia é essa, que quando descem Saulo pela muralha, ele vai embora, a igreja respirou aliviada, ou seja, Paulo era um peso para aqueles homens que estavam buscando pregar o evangelho, mas num ambiente assim mais light, né? Num ambiente mais apurado, mais pacífico e não agitado. Só que o evangelho, onde ele chega, ele muda a situação, ele agita as águas, ele provoca divisões, enfim, o poder do evangelho é esse aí mesmo. Jesus até disse,
aquele que não deixar pai, mãe, mulher, por amor de mim, não é digno de mim. O Evangelho provoca essas convulsões para provocar uma grande transformação e bênção na vida das pessoas. Então, Paulo pregando dessa maneira era um incômodo para aqueles crentes que estavam querendo uma pregação mais confortável, mais light. Tanto é que precisou vir uma perseguição no ano 70 da era cristã, com a diáspora judaica, para que os cristãos abandonassem a rotina e o conforto de Jerusalém e se transformassem em pregadores pelo mundo afora. Mas aí Saulo volta para Tarsis, onde hoje é a Turquia, e lá ele volta à sua antiga profissão de fazedor de tendas. Agora veja bem, irmãos, poderia ter parado a história aí. Se ela tivesse parado aí, talvez eu e você não estivéssemos hoje tendo essa conversa. Porque esse grande gigante do cristianismo teria com certeza morrido na fé e acabado. Mas passaram-se 3 anos, depois de todos esses acontecimentos narrados, e Paulo então agora está lá em Tarso, quando a igreja resolve, em Tarso, melhor dizendo, a liderança da igreja, ela se reúne e resolve empossar Barnabé como pastor da igreja em Antioquia. E no momento em que Barnabé recebe a incumbência de ser o pastor da recém-nascida igreja de Antioquia, o que Barnabé faz? Ele poderia, como muitos, se envaidecer e dizer, não, o pastor sou eu, o presidente aqui sou eu, o ministério é meu, agora quem vai ficar debaixo do holofote sou eu, nada de ter outra pessoa. Não, irmãos. O homem de Deus, a mulher de Deus, ele reconhece o ministério que Deus tem na vida do seu próximo. Ele trabalha em prol do progresso espiritual e ministerial do seu irmão. Ele não trabalha amarrando, ele não trabalha puxando para trás, ele não trabalha sabotando o ministério de seus líderes para depois ele aplicar um golpe ou desferir uma punhalada nas costas ou uma fraude. Não, ele se anula, ele prefere sair debaixo da projeção do brilho, da fama, do reconhecimento, para poder projetar o seu irmão, ao qual ele reconhece o chamado de Deus na vida dele. E Barnabé faz isso. Viaja para a Turquia, chega lá e encontra Saulo fazendo tendas, e ele chama a Paulo para vir trabalhar com ele. Então a gente vê isso de uma maneira muito bonita, quando ele vai lá, chama o apóstolo Paulo, e eles vêm para desenvolver novamente o ministério junto. Atos 11, versículo 22. E chegou a fama destas coisas, de tudo que o Senhor estava fazendo por mão dos discípulos, aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então toda aquela conversão, todo o movimento que estava acontecendo entre os gentios, lá em Antioquia, chegou até o ouvido dos apóstolos, e aí diz aqui, e enviaram Barnabé a Antioquia. Olha, irmãos, missionário, ele tem que ser enviado pela liderança da igreja. Um missionário não pode se autolançar. Como muitos que estão por aí se dizem missionário, mas foi enviado por quem e para onde? Foi Deus que me enviou. É o pior grupo de pessoas que existe. Uns dizem que é de Paulo, outro de Pedro, outro de Apolo e outros de Cristo. O grupo que fala que é de Cristo é o pior que tem, que diz que recebe a revelação direta de Deus. Não. Não existe isso na missionária. O obreiro deve ser enviado pelo seu líder. E apesar da igreja ainda não ter uma liderança nos moldes que tem hoje, mas tinha uma liderança, né? E essa liderança, Pedro, Tiago, João, chamadas colunas da igreja, e os demais apóstolos, compunham a liderança da igreja. Então eles resolveram enviar Barnabé para Antioquia, e Barnabé aceitou a missão com muita alegria, o qual, quando chegou, viu a graça de Deus, e se alegrou e exortou a todos que permanecessem no Senhor com propósito do coração, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Olha só, Barnabé era cheio do Espírito Santo,
era homem de fé e homem de bem. Tem pessoa que faz, para mostrar que é cheio do Espírito Santo, começa a gritar, pular, sapatear, rodar, entregar profecia, visão, depois aquilo não se cumpre. A pessoa não tem nem condições de dar um testemunho moral simples. Compra, não paga, promete, mas não entrega, fecha negócio, volta atrás, enfim, a palavra não se sustenta, o caráter não se sustenta diante da adversidade, ou das tentações, ou dos interesses pessoais, que seja lá o que for. Mas Barnabé não, ele era um homem de bem, ele era um homem cheio do Espírito Santo realmente, e quem é cheio do Espírito Santo age como quem é cheio. Quem é cheio não precisa ficar falando língua, mistério, revelando. Não. Quem é cheio demonstra o fruto naturalmente. Não são esses frutos forjados pelo homem. São naturais. Então o fruto se manifesta através da hombridade, através da verdade, através da postura, através da obediência, da humildade do servo de Deus. Então ele vai lá e o versículo 25 diz: e partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, conduziu para Antioquia. Interessante. Ele faz essa viagem, né? Vai até a Turquia e encontra Paulo trabalhando, fazendo tenda. 3 anos tinham se passado. E quando ele chama Saulo, ele fala: olha, eu assumi a igreja, eu queria que você viesse congregar comigo e ser meu cooperador. A Bíblia não fala que Saulo falou: olha, eu tenho que ir no monte primeiro. Eu tenho que fazer um jejum de 7 sexta-feira. Eu tenho que dar 4 rodadas para a direita, 3 para a esquerda, um pulinho para frente, um pulinho para trás, para ver se é a vontade de Deus. Não, eu tenho que consultar o Senhor. Irmãos, quem é cheio do Espírito Santo já consulta o Senhor e já sabe que quando o líder chega até ele, é para ele imediatamente acompanhar. Não é para ele questionar. Da onde mais espiritual do que o líder dele. O líder designa uma missão: pastor, eu tenho que orar primeiro. Pastor, eu tenho que... Não, irmão, já ora aí de uma vez. Começa orando hoje que você não tem chamado, hoje que ninguém te enxerga. Você vai orando. Porque na hora que chegar o líder e te escalar, é a resposta de Deus para a oração que você estava fazendo. Aí você vai pedir oração agora que você vai orar? Agora que você vai dar uma chave no seu livro, não, pastor, não é assim. Primeiro temos que orar, consagrar, jejuar, subir para o monte, descer do monte. Isso é tudo macacada. Isso tem que ser feito antes do chamado. Na hora do chamado, o soldado ele obedece, ele não questiona nem faz prova com nada. Ele simplesmente acata. Paulo foi chamado, simplesmente obedeceu. Eliseu estava no campo lavrando com as juntas de boi de seu pai. Quando Elias chegou, jogou a capa sobre o ombro dele e falou: me segue. Não precisou falar mais nada. Ele pediu permissão para ir lá beijar o pai, quebrou a junta de boi, os paus, ofereceu o holocausto e foi embora acompanhar o seu líder que agora se manifestou. Ele nunca tinha visto Elias, mas obedeceu de imediato. Por que ele não pediu para ir para o monte orar, jejuar, ter uma semana disso ou daquilo, consultar Urim, Tumim, ou seja lá quem for? Porque o homem cheio do Espírito Santo já é cheio do Espírito Santo. Ele não precisa... eu vou me encher agora. Não, agora não é hora de trabalhar. Não é hora de encher. Você deve jejuar, orar, antes de evangelizar, antes de entrar na obra. E quando entrar, continuar assim, jejuando, orando, mas não para ver se vai pegar ou não. Obedeça o seu líder e cumpra a sua missão. Confie que Deus vai te dar vitória. Mas ficar é difícil, é uma coisa pequena, insignificante. Eu queria uma coisa maior. São os vaidosos. Eu queria uma coisa minha. A obra não é sua, ela é de Deus. Então, Paulo imediatamente entendeu o chamamento e 3 anos aguardando. E ele foi. E o que eles fizeram foi uma glória. Né? O versículo 30 diz: o que eles com efeito fizeram, enviando os anciãos por mão de Barnabé e Saulo. Eles conseguiram
proezas tremendas. Foi uma carreira de grande sucesso. E a partir daí, irmãos, você lê lá do capítulo 9 até o capítulo 15, versículo 25, trata-se da primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. E era Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo. De repente, a coisa vira para Paulo e Barnabé. Mas olha só, até aqui em Atos capítulo 13, quando está escrito aqui, na igreja que estava em Antioquia, haviam alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Olha só, a igreja de Antioquia tinha profetas e doutores, homens de notável saber da palavra de Deus. Mas o primeiro dos doutores da igreja que é citado é Barnabé. Não é Paulo, que era o grande mestre formado por Gamaliel, etc. Não, é Barnabé. Barnabé. Depois vem Simão, chamado Níger. Era um negro, um africano. Ele era um dos doutores da igreja. Não tinha esse papo de preconceito de cor ou preconceito, xenofobia, nada disso. Todo mundo era igual na igreja. E também Lúcio e Cirineu e Manaém, que foram criados com Herodes o tetrarca. Esse Cirineu, alguns até entendem ser o mesmo Cirineu que carregou a cruz de Cristo lá. E existia aqui um homem que era Manaém, que ele era Colasso. No original está escrito Colasso. Colasso quer dizer irmão de leite de Herodes, o tetrarca. Então, esses eram os doutores da igreja. E o último doutor da lista, da relação, era quem? Saulo. Então, primeiro veio Barnabé e todo mundo, o último doutor era Saulo. Mas Saulo não estava preocupado com posição. Saulo estava preocupado em cumprir o ministério para o qual Deus escolheu ele. Ele estava bem tutelado por Barnabé, estava em paz. Muitos de nós querem ter um grande ministério, mas não quer submeter, irmãos. Eu nunca me levantei contra meus líderes. Eu tive líderes na minha vida e eu nunca me levantei contra meus líderes. Eu nunca desrespeitei um líder meu. Eu nunca tratei um líder de igual para igual. Ainda que tivesse até uma formação melhor do que o meu líder, eu nunca deixei isso ser motivo para eu encher o coração de orgulho e me arrogar e partir para cima e olhar no olho e falar de igual para igual. Jamais fiz isso. Todos os homens de Deus que eu conheci, que me discipularam, que foram obreiros, crentes, obreiros junto comigo, têm a mesma atitude em relação aos seus líderes, aos seus mentores espirituais e teológicos. Diferente dessa geração de hoje, que um quer ser maior do que o outro, o discípulo quer ser maior do que o seu mestre, enfrentam como se fosse um igual ou até mesmo inferior. Olha as atitudes do apóstolo Paulo, olha a atitude desses homens da igreja, doutores, não eram qualquer um, eram doutos, ou seja, profundos conhecedores da Escritura, eram homens de grande relevo intelectual e espiritual, então eram humildes, eram obedientes, submissos às autoridades. E aí esses homens, ali servindo ao Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse, apartai-me a Barnabé e Saulo. Olha como o Espírito Santo coloca as coisas. Barnabé e Saulo. O Espírito Santo sabia que Saulo seria o grande campeão do Evangelho, que seria o grande astro do início da igreja primitiva. No entanto, respeitou a hierarquia que ele mesmo instituiu. Isso é um exemplo para nós. Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Quando nós somos chamados para a obra de Deus, nós temos que obedecer. E Deus age em nós através da nossa liderança. Por isso que uma pessoa que se diz desigrejada é uma pessoa desorientada, revoltada, tem lá seus motivos. A gente sabe que tem muitos motivos
para isto. Mas até eu já tive motivo para ser um desigrejado, mas não existe desigrejado no céu. O céu é a igreja do Senhor, e nós temos duas igrejas. A igreja militante que está aqui na terra e a igreja triunfante que já está no céu e a cada dia recebe novos componentes à medida que os crentes aqui morrem e entram na glória eterna lá. Mas enquanto estamos aqui na igreja militante, terrena, sujeito à queda, sujeito à perturbação do diabo, ao pecado, à carne, a tudo isso daí, nós temos que estar vigilantes para não perdermos a nossa bênção. E nesta condição, nós precisamos estar sujeitos ao modelo que a Escritura tem. Qual é o modelo de igreja que a Escritura tem? É o modelo, eu sou a igreja de Cristo? Claro que não. Você é parte da igreja de Cristo. Você é templo do Espírito Santo enquanto habitação do Espírito Santo. É a doutrina da habitação do Espírito em nós. Isso é uma coisa. Mas você é a igreja na coletividade. A igreja somos nós e não a igreja sou eu. Eu sou só um tijolo da parede da igreja. Você, por exemplo, tem a sua família. Você não diz assim, eu sou a família. Não, você diz, eu sou membro da família. Então você não é a igreja. Não se iluda com isso. Você é membro da igreja. E para ser membro dessa comunidade, ela tem uma liderança e uma ordenança instituída. Que apesar da Bíblia fornecer um modelo, as adaptações são feitas de cultura para cultura, de época para época, porque o mundo é uma variante, variável, né, constante. Então, tem que se adaptar à cultura, ao tempo. A Bíblia abre essa lacuna. Não pode abrir mão dos princípios. O princípio é isso. Obedeça, seja humilde, seja submisso. Não tome atitude por sua própria vontade. Se você quer mudar de lugar, largar o trabalho que está conduzindo, não largue. Espere o seu líder. Deus vai falar com ele. Você fala com Deus, Deus fala com o líder vem e remove você, transfere você. Mas você não largue a sua posição. Não faça como Lúcifer fez, que tinha uma posição no céu, mas largou a sua posição querendo algo a mais e deu no que deu. A síndrome de Lúcifer, que ela nunca atinja você, meu irmão, minha irmã. Não deixe que esse vírus da vaidade pessoal venha conquistar você, venha te dominar. Querer você ser o dono do seu ministério, ser você mesmo, não faça isso. Submeta-se. Fala o exemplo de Paulo, o exemplo do Espírito Santo aqui. Então, eles vêm e nessa primeira viagem acontece tudo isso, e um sucesso tremendo, mas aí, irmãos, o apóstolo Paulo vai crescendo, e você depois vai lendo aí até onde eu falei, e as coisas vão passando, eu estou aqui folheando a Bíblia, e vem o capítulo 14, e, aliás, no 13:43 já dá uma invertida. E seguiram Paulo e Barnabé, mas depois volta Barnabé e Paulo no capítulo 14, versículo 14, e enfim. Aí resolvem, no versículo 19 do capítulo 14, que sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que tendo convencido a multidão, apedrejaram Paulo e o arrastaram, e quase morto, mas rodeado pelos discípulos, levantou-se, entrou na cidade e no dia seguinte saiu com Barnabé e foi para Derbe. E lá está Paulo e Barnabé, e pedra, perseguição, pancada, nada espantava esses homens. Mas Paulo estava aos pés do seu líder. Mas vai acontecer uma coisinha aqui, irmãos. Vai chegar um momento em que as coisas vão começar a acontecer. Paulo começa a ter um relevo muito grande. E aí, Lucas aqui em Atos já começa ele mesmo colocar assim. Então, Atos 15. Alguns que tinham descido da Judeia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidades, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé, já inverteu, não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Então, Paulo e Barnabé, vendo que tentaram judaizar a igreja de Cristo,
Eles vão a Jerusalém, então 14 anos depois da primeira ida a Jerusalém, agora ele retorna, olha quanto tempo que já passou, e eles vão a Jerusalém, e ali fica estabelecido que nada se imporia aos irmãos gentios da religião judaica. O evangelho não é